Nós estamos estudando Apocalipse, o último livro da Bíblia, e estamos no capítulo 8. Nós vimos o último selo, porque haverá um período aqui na terra em que Deus vai despejar a ira dele. Sim, a ira de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Ele vem anunciando há milênios, ele vem falando para a terra, os moradores, os habitantes da terra, para eles se arrependerem, para eles buscarem somente a Deus, para deixarem toda forma de idolatria e buscarem o único Deus verdadeiro e ao Filho dele, Jesus Cristo, que veio para salvar a todos dos seus pecados. E esses que aceitaram são chamados hoje igreja. E a igreja, a qualquer momento, vai ser levada para o céu. O Senhor Jesus Cristo vai vir até as nuvens e buscará todos aqueles que creem na salvação nele, e esses sobem. E aqui, durante esse período na terra, um período de 7 anos, Deus vai trabalhar duramente, despejando a ira dele sobre a terra. E agora eu estou falando da terra mesmo, não a humanidade. O planeta Terra é como se Deus estivesse contra a sua própria criação, e ele vai castigar a terra dele, a terra que ele criou. Por quê? Porque a terra foi contaminada com o pecado, e essa contaminação faz com que a terra gema. A terra está gemendo, e ela está aguardando a consumação de todas as coisas, e a consumação de todas as coisas envolve a transformação dos crentes, a transformação de seus corpos, a ressurreição, o estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui nessa terra. Quando terminar esse período da tribulação, a terra vai estar tão acabadinha que vai precisar de uma reforma, e Deus não vai criar uma nova terra. Ele vai criar uma nova terra mais para frente, mas para a entrada do reino dele aqui, ele vai restaurar a terra. Então ele vai trazer de volta todos os benefícios da terra, só que dessa vez não haverá caos, não haverá predadores, animais predadores. Os animais terão, mas eles vão pastar. Um leão, por exemplo, vai pastar grama junto com uma ovelha. Então não haverá carnificina, não haverá maldade, não haverá governos injustos. Então, nesse período, Deus há de restaurar as árvores que ele queimou, os rios que ele poluiu, e todas as coisas assim restauradas. Haverá um período maravilhoso. Mas vamos voltar à guerra. Aqui em capítulo 8 de Apocalipse, nós vimos que o último selo, tem 3 etapas de julgamento em Apocalipse. Uma é chamada selos, são 7 selos. Outra é chamada trombetas, 7 trombetas. E a outra fase de julgamento é chamada de taças, são 7 taças também. Então são 3 fases de 7 castigos que Deus manda. O último selo foi para introduzir, apresentar as 7 trombetas. E a primeira e segunda trombetas que os anjos tocam é para a destruição da terça parte da vegetação e a terça parte do mar. E há uma grande poluição do mar, e há também grandes queimadas nas florestas. E agora a terceira e quarta trombetas. Essas aqui afetam as águas potáveis, e
e os elementos celestiais. Então, o dirigente observou bem sobre a chuva que nós estamos tendo. Nós pedimos por chuva, né? Nós estamos tendo chuvas, e ele leu também um texto sobre chuvas, e aqui nós vamos falar também de água potável. E Deus, ele vai estragar as águas potáveis. Quem não conhece Deus, os planos dele, não vem acompanhando as histórias da palavra do Senhor, da Bíblia, podem estranhar um pouco o que acontece em Apocalipse, porque Deus faz grandes estragos naquilo que Ele mesmo criou e fez tão bem, mas Ele faz isso por causa do pecado que afetou não apenas a humanidade, mas afetou também os animais e todo o sistema mundial, todo o sistema do nosso planeta, e Ele vem trazendo juízo para toda a terra. Por que Ele não destrói tudo? Por que Ele não acaba então com tudo de uma vez? É porque Ele quer mostrar, através de exemplos de destruição, que Ele é o Senhor de toda a terra. Um pouco de sofrimento as pessoas aguentam, mas um pouco de sofrimento elas mostram quem realmente elas são. E isso tem acontecido conosco também. Você aguenta um pouco de sofrimento. Se o sofrimento começa, pelo menos naquilo que você sente, né? Começa a ir além da conta, além daquilo que você acha que você pode suportar, aí já começa a mostrar quem você é. Se você é uma pessoa que vai ter a tendência de reclamar, é a hora que você começa a reclamar forte. Se você é uma pessoa que confia na graça, no cuidado, na misericórdia de Deus, então quanto mais sofrimento, mais piedoso você se torna. Você se torna uma pessoa que busca o consolo e as misericórdias do Senhor. E o que nós vemos na tribulação é um excessivo sofrimento. E Deus não dá tudo de uma vez, Ele vai fracionando esse sofrimento. E com isso vão surgindo novas oportunidades. Oportunidades de buscar a Deus e se converter, e oportunidades de se tornar blasfemo contra Deus. E nessas oportunidades também, Deus vai trabalhando através do evangelismo massivo, ou seja, as pessoas no mundo inteiro conhecerão a salvação em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que elas se converterão, mas elas conhecerão. Versículo 10 foi onde nós paramos, né? A terceira trombeta, alguém pode ler o versículo 10? Apocalipse 8, 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Nós vimos que quando em Apocalipse aparece estrela caindo, isso tem que se referir a meteoro ou meteorito, mas propriamente meteoro, né? Meteorito é menor, meteoro é grande. Então essa grande estrela, o meteorito, cai na terça parte dos rios. Não é uma forma que a gente pode entender facilmente, porque se os rios fossem todos juntos, então é fácil dizer que caiu na terça parte, mas como foi uma pedra só, caindo na terça parte do rio, então nós entendemos que, ou pelo menos nós sugerimos, né, que cai em rios, água potáveis, e um desemboca no outro, e assim vai contaminando as águas potáveis dos rios. As fontes das águas vai se contaminando. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Absinto é uma planta do Oriente que é uma
uma planta muito, muito amarga. E aqui não é apenas o amargor dela, mas é a toxicidade dela. Então essa estrela, esse meteoro que cai nas águas, ele contamina as águas potáveis e as águas se tornam amargas ou venenosas. E as pessoas, claro, elas, no desespero de beber água, elas vão beber o que elas têm. E ao beber dessa água, elas se tornam contaminadas e elas morrem. Então muitas pessoas morrendo, muita desgraça, muita miséria e muitos desastres naturais. Não vamos chamar de desastre, né? Porque não foi um desastre, na verdade foi intencional. Deus, com a intenção de trazer cataclismos, ou seja, fazer com que a natureza entre em colapso. E aqui as pessoas morrendo por causa dessas águas que não dá para beber, e você imagina que a situação já estava muito ruim, e agora mais pessoas morrendo, é o momento das pessoas buscarem água viva, ou seja, aquele que prometeu, porque Jesus, certa vez, para uma mulher, ele prometeu que ele daria água e ela nunca mais precisaria ir até a fonte, até o poço para buscar água. Então, aqueles nessa época que conhecerem essa parte da Escritura, e eu acredito que muita gente no mundo vai conhecer a Bíblia, porque muita gente hoje conhece a Bíblia, mas não se converteu. Então, se o arrebatamento for agora, elas vão ficar. E aquilo que elas conhecem da Bíblia, elas vão tentar também fazer com que elas tenham uma compreensão do que está acontecendo. Então eu imagino que muita gente, conhecendo João capítulo 4, vai pedir: Senhor, me dá dessa água, porque agora, antes eu não precisava, mas agora eu estou precisando dessa água, e eu não vou precisar mais pedir por água, porque essas águas não prestam. Mas a água que o Senhor prometeu em João capítulo 4, o Senhor prometeu que quem beber dessa água jamais terá sede. E é claro que o Senhor estava falando da água que é Ele mesmo, a água viva. Jesus Cristo é aquele que tira a sede do sedento, do pecador. Essa foi a terceira trombeta. E a quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, assim o dia como da meia-noite. Agora imagina se o sol é ferido e ele fica a terça parte sem brilho, sem calor. Se fosse hoje a gente ia falar: poxa, até poderia acontecer isso, né? Porque o calor que está fazendo durante o dia, mas não vai ser nada refrescante. A escuridão, o medo vai tomar conta das pessoas. Eu não sei se vai haver um tipo de esfriamento também em alguns lugares, né? Porque o sol não está dando todo o seu brilho e seu calor. Isso pode afetar também o planeta. E tudo escuro, sem brilho. Então o dia e a noite acabam se tornando a mesma coisa. E as pessoas que já estão com medo, o medo é intensificado, porque todos nós, aqueles que têm coragem de falar e aqueles que não têm, né, todos têm um pouquinho de medo da noite. A noite reserva algumas surpresas. Qualquer barulhinho, a noite já nos faz ficar em alerta. Quando nós estamos sozinhos, em algum lugar desconhecido, a escuridão só piora. Então esses habitantes do planeta, enfrentando a escuridão, como no Egito também, porque grande parte da trombeta aqui, dessas trombetas que acontecem, elas são parecidas com as pragas do Egito.
E eles, lá no Egito, a escuridão incomodava. E aqui eu acredito também que vai incomodar. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Ele viu uma águia. Vocês sabem que a Bíblia é inspirada por Deus e não tem erro, né? A palavra de Deus não tem erro. Agora, as traduções, elas vêm com alguns erros. E também os escribas, aqueles que copiavam, quando eles copiavam, eles também cometiam alguns erros. E era muito comum também, porque a caneta, na verdade, era uma pena, né? Pena de pássaro, que eles mergulhavam numa tinta tipo nanquim, não sei quantos já ouviram falar da tinta nanquim, e aí eles escreviam, e aquela tinta ela borrava. E a palavra águia e a palavra anjo, angelos e aelos, é muito, muito parecida. Então alguns acreditam que aqui foi um dos erros de copistas, que não era uma águia, mas era um anjo atravessando o céu. Mas seja como for, isso não vai afetar em nada a nossa compreensão de que Deus quer trazer na tribulação uma mensagem de terror, como a versão que o Joãozinho leu, terror, terror, terror. Em outras versões, tá? Ai, 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 que quer dizer dor, angústia, uma expectativa de que as coisas vão piorar. E no meio do céu, então, essa águia, ou anjo, voando, atravessando o céu, e todos ouvem esse triplo ai. Por quê? São 4 trombetas, agora falta a 5ª, a 6ª e a 7ª. Cada uma delas é um ai. Então, além de serem as 3 últimas trombetas, elas são piores, o sofrimento é mais intenso. E os 3 anjos que vão tocar essas trombetas, eles têm mais coisas ruins para a humanidade. Então nós estudamos um pouco aqui sobre a falta de água e a falta de luz. 2 coisas que nos incomodam muito hoje em dia, né? Quando falta água e quando falta luz. E na Bíblia você vê a importância da água. Císera, aquele comandante, né? Ele pediu água para uma mulher e a mulher o enganou e acabou matando. Então, o que uma pessoa faz por água, ela entraria até numa situação de perigo. Ele foi morto por uma mulher, né? Sansão é muito forte, mas ele foi derrotado em algum momento da vida dele pela sede. Então, a sede que ele estava sentindo fez de Sansão um homem fraco naquele momento. Jesus sentiu sede, foi até o poço, conversou com a mulher samaritana. Nós temos ali um grande ensino que eu acabei de falar. E Jesus na cruz também, ele teve sede 2 vezes. Ele teve sede, quer dizer, ele ficou o tempo todo com sede porque ele estava desidratado, né? Perdendo sangue. E quando ele estava com sede, da primeira vez trouxeram uma esponja encharcada ali com vinagre e fel. E ele não aceitou, apesar da sede dele, ele não aceitou. Porque ele sabia que aquele fel era um entorpecente e aquilo ia deixá-lo anestesiado. E ele não queria fazer isso porque ele teria que experimentar toda a dor da crucificação por causa dos nossos pecados. Então ele não aceitou. Mas no finalzinho mesmo, quase no último suspiro, ele disse que ele tinha sede. Continuava com sede.
Fizeram a mesma coisa, só que dessa vez foi só vinagre. Aí sim ele chupou aquela esponja, né, para tentar inutilmente reidratar, tentar matar aquela sede. Mas logo depois ele entregou o Espírito e ele se entregou ao Senhor e entregou a vida dele por nós. Então a água já deixou pessoas em situação bem grave. Para encerrar, vamos ler Apocalipse 21, versículo 6, porque todas as pessoas estão com sede, uma sede espiritual. Alguém pode ler Apocalipse 21, 6? E disse ainda: está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Essa palavra é muito importante para aquele que tem sede. Nós que já estamos dessedentados pela palavra, nós devemos agradecer porque o Senhor nos deu dessa água viva. E também Apocalipse 22, versículo 17, alguém pode ler? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Para essas pessoas da tribulação, esses versículos que nós vimos aqui são muito importantes, seriam muito importantes, porque tudo que eles querem é água potável. E o Senhor está oferecendo mais do que água potável. Ele está oferecendo água viva que dá direito a eles da vida eterna. E essa água nós já tomamos. Eu já tomei dessa água, que é Jesus Cristo. Espero que todos aqui tenham tomado dessa água. Mas só que o texto nos diz: quem quiser, venha. É quem quiser. Porque algumas pessoas não querem. Algumas pessoas se recusam a vir até Jesus e beber dessa água. E essa água também ela é gratuita. Quando minha esposa e eu passamos um mês lá na África, a água era... eles tinham que comprar água, mas não como essas águas que nós compramos. Eles tinham que ir até uma casa de uma pessoa que vivia de vender água. Então ela tinha canalização da água até a casa dela e as pessoas enchiam latas, né? Essas latas de... quase as pessoas não conhecem mais hoje, mas antes tinha umas latas de margarina, lata de 18 litros, como lata de tinta, né? Só que ninguém vai usar a lata de tinta para isso, né? E aí essas mulheres carregam na cabeça, longa distância. E dava dó. Eu e a Tânia, a gente comentava, né? Essas mulheres carregando água. Você que usa água, você nem percebe quanta água que a gente gasta. 18 litros não dá para nada. 18 litros não dá para nada. Essas pessoas têm que comprar água e com 18 litros elas têm que se virar. Ou tomo banho, dou banho nas crianças, ou lavo louça. Então elas têm que fazer certas decisões. Então pessoas não tomam banho todos os dias, também não ficam lavando louça, que é um luxo. Então a água é tão importante. E nós que temos em abundância, nós esquecemos disso. Mas a água viva é tão mais importante, porque diz respeito à eternidade. Muitas pessoas não têm essa água viva. Por isso nós temos que oferecer para as pessoas água viva em Cristo Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos todos. Vamos orar. Senhor, louvamos ao Teu nome, porque temos o Teu Filho Jesus, a água viva, e do nosso interior também transborda, jorra rios de água viva. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito
Mas, ó Pai, nós estamos satisfeitos, mas muitos ainda não têm dessa água e estão morrendo. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor sensibilize os nossos corações, dá-nos a oportunidade também de apresentar de graça para as pessoas a salvação em Cristo Jesus. E em nome dele que nós oramos, amém.